Boa noite a todos e Jesus, como sempre, nos abençoe. O nosso tema hoje é desenvolvimento mediúnico, coisa que vocês conhecem muito bem, porque vocês passaram pelo desenvolvimento mediúnico que é feito aqui na casa, não é? Desenvolvimento mediúnico. Vamos relembrar só que a mediunidade é uma faculdade da espécie humana e que ela permite o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. É um canal de comunicação providencialmente estabelecido por Deus entre o além e o aquém. Graças a esse canal que Deus estabeleceu, nós temos a comprovação da imortalidade, temos algum conhecimento sobre a situação dos espíritos do lado de lá, constatamos a reencarnação e o progresso incessante dos seres espirituais, sempre sob o império da justiça e da misericórdia, da lei de ação e reação. Ainda, a mediunidade permite para nós um aprendizado e cooperação entre os dois planos, entre nós e os espíritos que estão habitando a pátria espiritual. Temos que relembrar também sobre o médium. Claro que vocês sabem que Allan Kardec disse que, de certa forma, todos nós somos médiums, porque nós sentimos a influência dos espíritos, é lógico, somos seres espirituais, nunca saímos do mundo espiritual. E temos comunicação com aqueles que sintonizam conosco, que têm afinidade conosco. Então, de certa forma, todos nós sentimos a influência dos espíritos. Herculano Pires chamou a esse tipo de mediunidade natural. Todos a possuem, mas ele afirmou que geralmente ela permanece em estase. Não é êxtase, não, é estase, em estagnação, com manifestações moderadas e quase imperceptíveis. Crawford e outros denominaram essa sensibilidade geral, um tipo de mediunidade que todos possuem, como mediunidade estática. E Aksakoff, em 1890, criou um termo especial, mediunismo, para essas manifestações gerais na humanidade. Essa mediunidade natural ou mediunismo serve para quê? Herculano Pires coloca em palavras: para a pessoa guiar-se na vida através de intuições, percepções extrasensoriais. É a comunicação natural da pessoa, como ela percebe, como ela sente o plano espiritual. Mas Allan Kardec vai adiante. Ele diz que em algumas pessoas essa faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos de certa intensidade. E aí deu o nome de médiums a essas pessoas que possuem a mediunidade assim tão bem caracterizada. Interessante que ele criou essa palavra nesse sentido, para designar pessoas que podem servir de intermediários entre os espíritos e os homens. Agora Herculano Pires chama essa mediunidade, esse outro tipo de mediunidade, de dinâmica, mediunidade dinâmica. E diz que é uma mediunidade ativa, de serviço, que exige desenvolvimento e aplicação durante toda a vida do médium. A pessoa que tem a mediunidade dinâmica não consegue deixar de intermediar. Ela pode não dar passividade, não transmitir aos outros, mas ela está em intercâmbio sempre, é frequente com ela, não é? A mediunidade faz parte, portanto, da natureza humana e tem uma finalidade útil, providencial. Portanto, ela não pode ser relegada ao abandono. Não podemos nos descuidar da mediunidade. Querer ignorá-la, desprezar sua utilização, é nos privarmos todos, pessoal e coletivamente, desse campo rico de sensibilidade, conhecimentos, realizações que a mediunidade enseja. Então, a casa espírita não deve se aliar da tarefa do intercâmbio mediúnico.
não deve deixar a mediunidade distanciada inteiramente do público assistido, daquelas pessoas que querem conhecer a mediunidade, quem sabe vão se habilitar ao seu exercício. Mas para que o emprego da mediunidade na casa espírita se faça eficiente, seguro e proveitoso, porque é assim que a doutrina espírita preconiza, né? A mediunidade, ela é útil, ela tem que ser praticada de um modo seguro, proveitoso. Então aí torna-se indispensável o preparo prévio, doutrinário, técnico e moral, do médium e de quem vai dirigi-lo, assisti-lo no exercício da sua faculdade. Então começamos a nos perguntar, como saber se uma pessoa é ou não médium? Quando é a mediunidade dinâmica, fica evidente, não é? A pessoa vê, ouve os espíritos e os intermedia, então a mediunidade fica evidente. Mas quando não é essa mediunidade dinâmica logo de início, não é? Mas ela existe como potencial na criatura humana e pode aflorar espontaneamente. Como é que nós vamos reconhecer se é de um modo que não é tão evidente? Como podemos, não é? E olha, a mediunidade aflora, não vê qualquer influência de raça, sexo, idade, condição social, moral ou filiação religiosa. O aflorar da mediunidade não diz respeito a nenhuma dessas condições. Ela existe na espécie humana e não se distingue por essas condições. Constatada a mediunidade, convém que ela seja desenvolvida, já vimos a utilidade dela, a necessidade. E aí então nós perguntamos, como é que a gente reconhece quem é médium? Ah, se aflorar. E se ainda não aflorou, como é que nós podemos saber? Será que há algum meio especial, alguma técnica, algum aparelhamento? Kardec diz que o meio mais confiável, prático e seguro é experimentar. É o que nós fazemos com os companheiros que começam na casa, não é? A gente experimenta, nós não sabemos quem. Quem tiver a mediunidade, ela vai se manifestar nesse ambiente propício. Então nós falamos em desenvolver a mediunidade. Essa expressão já está consagrada, não dá para mudar, não é? Mas vamos entender o que é isso, desenvolver a mediunidade. É conseguir que o médium chegue ao transe, que ele dê manifestação dos espíritos? Bom, quando o médium é a mediunidade dinâmica, isso, o fenômeno eclode, quando for oportuno. Não é bem isso que é desenvolver a mediunidade. A rigor, não é a mediunidade que se desenvolve, ela está na pessoa. É o médium que se desenvolve no trato com a sua faculdade, com a sua mediunidade. É o médium, porque o médium, pelo estudo, passa a entender a mediunidade que é e como funciona. Porque a mediunidade já está nele, já está ativa, mas ele não entende. Então algumas pessoas se sentem mal, parece que vão desmaiar, tem pensamentos inoportunos, enfim, ela se vê muito insegura com tudo aquilo que está acontecendo com ela e que ela não entende, ela não sabe o que é, mas pelo estudo vai ficar sabendo o que é a mediunidade e como funciona. Também, pelo exercício adequado, essa pessoa vai adquirir controle sobre a sua faculdade. Vai saber como controlar, quando usar. Não vai ficar joguete das sensações, daquelas emoções que a presença dos espíritos podem produzir para ela, não é? E pela orientação moral, aprende a dar um emprego útil, fraterno, a essa possibilidade de intercambiar os espíritos. Então, é o médium que se desenvolve pelo estudo, pelo exercício adequado
e pela orientação moral que ele dá ao emprego da sua mediunidade. Agora queremos saber qual seria a época propícia para o desenvolvimento, mais apropriada. Não somente propícia, mas mais apropriada. Costuma eclodir na juventude. E eu acho que está bem planejado espiritualmente, não é? Quando certas forças se desenvolvem, já está mais desenvolvida a pessoa, ela pode transcender ao corpo e lidar com os seres espirituais. Não é tão usual na infância, na adolescência, porque a pessoa ainda não está capaz para enfrentar esse intercâmbio, não é? Com segurança, sabendo o que está fazendo, não é? Assim como a gente não quer que a criança seja colocada prematuramente com adultos desconhecidos, assim também o médium vai aguardar essa idade da juventude, quando ele já está um pouco mais senhor de si, aí se abre a possibilidade das comunicações, né? Mas nós não podemos pensar que é só na juventude que a mediunidade se manifesta. Nós sabemos que às vezes na infância, não é o usual, mas às vezes acontece. O Divaldo Franco, o Chico Xavier, não é? Desde pequeninos, eles já estavam transcendendo o corpo e entrando em comunicação com os espíritos. Se bem que mais tarde só é que realmente se tornou uma tarefa. Mas também pode aparecer na madureza. É interessante, pessoas que disseram, não, nunca senti nada, nunca vi nada, nunca fui influenciada assim, determinante pelos espíritos, mas agora parece que quando o corpo perdeu um pouco da vitalidade, ele começou a transcender ao corpo e aí entrou em comunicação com os espíritos. Então a mediunidade, embora costume eclodir na juventude, pode surgir na infância e pode surgir também na madureza. Será que há uma época certa para começar a trabalhar com a mediunidade? Será que é maioridade, 18 anos? Não existe isso. Não é uma questão de idade, é de maturidade física. Que não é de maturidade física, mas psíquica. Né? Kardec fala da maturidade do senso moral. Então vamos ver se a pessoa está sabendo o que sente, como sente, para que sente, quando empregar, quando não empregar, não é? Essa é uma idade apropriada para começar. Pode ser que um jovem tenha condições e pode ser que outro jovem não tenha condições, está muito imaturo ainda para entrar nesse trabalho. Saúde também às vezes influi e estar consciente do que ela representa e para que empregá-la, não é? Ter preparo para o exercício da faculdade. Você já sabe, vocês tiveram aula no 2º ano, no estudo de mediunidade, pessoas que não devem ser levadas à prática mediúnica. Normalmente são as crianças, gestantes, para que não haja perturbação na formação do novo corpo, não é? Influência sobre o espírito do reencarnante, pessoas enfermas debilitadas. Não há condição, porque o transe é um estado de crise, vai um desgaste, um certo desgaste natural. Como tudo que nós fazemos na vida, quando trabalhamos, quando cantamos, quando falamos, nós consumimos energia. Mas a pessoa enferma, debilitada, não deve passar por um desgaste, não é? Pessoas excêntricas. A pessoa excêntrica, o que quer dizer? Que essa pessoa não está muito bem centralizada na vida, ela não está preparada para o exercício de um intercâmbio com os espíritos de estados espirituais os mais variados, estados de evolução diferentes, não é? Pessoas que se sobrescitem facilmente, muito sugestionáveis, elas não são indicadas para o trabalho da mediunidade. Também não devemos provocar nem forçar a eclosão. Talvez que alguma pessoa ache assim, eu gostaria de ser médium.
Ah, eu quero ser médium. Por que que eu não sou médium? Quantas pessoas são? Por que que eu não posso ser? E a pessoa fica invocada, como diz o povo, né? Quer porque quer se tornar médium. Acaba se sugestionando, quem sabe passe por hipnotismo, ou espíritos levianos que se aproveitam, né? Ela quer tanto comunicar e fica um chamariz ao redor da pessoa. Então, nós vamos precisar pensar quem nós vamos encaminhar para o desenvolvimento mediúnico. Repararam? Nós estamos aprendendo isso porque vai servir para nós, pessoas de nossa amizade, quando nós estivermos trabalhando no centro como entrevistador, não é? Como dirigente de um grupo, nós precisamos ver se vamos colocar a pessoa para aquele trabalho de desenvolvimento mediúnico ou não. Quem nós vamos encaminhar? Bem, as pessoas que têm todas as condições e que desejam experimentar. Será que eu sou médium? Muitos de vocês, não é? Começaram o 2º ano, será que eu sou médium? Se prepararam, passaram pela iniciação. Então a pessoa, estando equilibrada, saudável, tendo maturidade física e psíquica, ela ingressa num grupo espírita, que é esse ambiente tão favorável para o exercício mediúnico, e ali ela recebe preparo doutrinário, como são os espíritos, como poderá se sentir com a aproximação deles, não é? Mas sem nada forçar, ela se inicia nos exercícios da sua mediunidade, da sua faculdade. E se possuir mediunidade ostensiva ou dinâmica, como diz Herculano Pires, não é? Então, logo as manifestações acontecerão. Quem aqui no 2º ano sentiu logo a manifestação mediúnica? Ninguém? 1, 2, 3, 4. Quem sentiu no 3º ano? 1, 2, 3, 4. Repararam que interessante? Quer dizer que, embora eles estivessem num ambiente apropriado, ainda não era o tempo para eles, ainda não tinham conseguido, não é? Mas a perseverança no trabalho, a continuidade, porque não é só vamos experimentar. Não senti nada, não sou médium. Não, é muito cedo. Temos que oferecer esse ambiente e a pessoa vai se exercitando no pensamento, no sentimento, não é? Vai provando para os amigos espirituais que está querendo realmente trabalhar. A perseverança é outro fator. Aí os amigos espirituais vêm acionar, porque a mediunidade existe, mas se o espírito não acionar, não temos o fenômeno, não é? Então, se ele se dedica, ele vai alcançar, sim, um certo desenvolvimento, um intercâmbio de modo seguro e benéfico. Interessante que às vezes as pessoas perguntam, o que eu vou ganhar com isso? Pelo trabalho com a mediunidade, vai ganhar conhecimento de si mesmo, vai ganhar um conhecimento sobre a existência dos espíritos, a influência, como eles a exercem. Vai aprender muito, como todos nós, sobre a vida espiritual. Vai desenvolver capacidade para ceder ou não ceder, dar passividade ou não. Isso vai servir a pessoa para tudo na vida, diante de outras pessoas, de outras situações, não só para com os espíritos desencarnados, né? Então a pessoa realmente vai desenvolver o seu potencial e, naturalmente, tudo aquilo que a gente tem em potencial, quando a gente exercita, a gente obtém o resultado, a gente se enriquece, a gente cresce, né, na sua capacidade. Agora, mesmo vocês que fizeram o 1º ano, 2º ano, agora o 3º ano, será que o médium já está pronto? Está consolidado no trabalho mediúnico? Não, não. Sabe, só após anos de correto exercício da sua faculdade, aí a pessoa fica mais experiente,
tanto em relação ao físico, às suas sensações, quanto em relação à vida espiritual, ao comportamento dentro da sociedade. Ele se define nas suas aspirações, ele vai abrindo o seu campo, né, de observação, seu campo de ideal, o que ele pretende fazer, né? E fica enriquecido no sentimento cristão, porque imagine, ele vai sentir em si muitos climas espirituais, muitos sentimentos, sentimentos bons, sentimentos maus. Ele vai sentir a doçura de uma presença espiritual superior. E ele vai sentir também a agressividade de alguém que ainda cultiva o egoísmo, a maldade, não é? Então ele vai crescer muito na sua experiência. Então essa pessoa que está desejosa, está equilibrada, saudável, nós podemos encaminhar. Ela tem direito de experimentar. Ela se prepara, ela estuda e dentro do estudo se encaminha para a experimentação mediúnica. Será que essa pessoa vai se tornar um espírita? Nós não estamos exigindo isso. Nós não estamos dizendo, nós vamos exercitar você, mas você tem que se tornar um trabalhador mediúnico da casa. Nós não temos esse propósito. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas, não é? Dentro do campo espiritual, com aquilo que conhecemos, com aquilo que fazemos, mas não estaremos impondo tarefa às pessoas. Claro que nós esperamos que as pessoas despertem para o serviço à humanidade, não é? Precisamos, mas não como imposição, não como obrigação. Não é o preço, nós não estamos cobrando preço nenhum para a pessoa poder estar na casa, estudar e exercitar mediunidade. Então já aconteceu da pessoa nos dizer, olha, eu não quero ser espírita, eu só quero ver se eu sou médium, eu quero trabalhar com isto, eu quero à vontade. Desde que esteja uma criatura responsável, esteja uma criatura que respeita as diretrizes da casa, o comportamento, não é? Então tem direito, não há mal nenhum, né? Agora, se a pessoa chega querendo socorro, a pessoa chega na casa espírita, disseram que eu sou médium, e eu estou sentindo isso, mais aquilo outro, isso me perturba. E eu conto sempre a história de uma senhora, verídica, né? Uma senhora nos procurou com a filha de 14 anos. A menina estava de vez em quando sentindo uns estados especiais, no meio de uma festinha ela ficava esquisita, ela desmaiava às vezes, não é? Poderia ser realmente influência mediúnica, conforme nós conversamos com a mãe, com a mocinha. Nós dissemos, olha, temos que orientar você. Provavelmente, pelo que você está nos contando, você é médium, você sente certos ambientes e você fica envolvida por eles. Os outros não sentem nada, mas você sente, não é? Mas era jovenzinha, eles não conheciam nada de espiritismo, não tinham ideal religioso, não é? Então a mãe ficou olhando assim e a menina disse, não pode tirar isso de mim? Porque atrapalhava a vidinha dela, não é? As coleguinhas já achavam que ela era esquisita, já havia comentários, certas atitudes para com ela, então ela queria sarar, como se mediunidade fosse doença, certo? Então, quando a pessoa chega assim, nós vamos encaminhar preliminarmente, nós a recebemos, mas vamos encaminhar preliminarmente para socorro, para equilíbrio, passes, vibrações, não é? Para suavizar as manifestações. Quem sabe o espírito que às vezes está muito próximo à pessoa, está muito frequente, que ele possa ser encaminhado espiritualmente, aliviando um pouquinho, não é? Mas a pessoa, nós já estaremos explicando a ela, nós estaremos explicando o que é a mediunidade, como ela deve se preparar. Nós vamos oferecer a ela o campo para começar a assistência espiritual e em seguida já começar alguns estudos, se preparar. Quando ela estiver bem preparada,
Então, aí ela vai, está preparada, de conhecimento está equilibrada, aí nós abrimos um campo maior, não é? Aí vem o estudo como vocês fizeram, já entra num curso que a casa felizmente pode oferecer, não é? Nós vamos convidar ao desenvolvimento da faculdade, mas nós já teremos explicado para ela, não é? Que desenvolver a mediunidade, como o povo fala, não é entregar o corpo aos espíritos, deixa eles se manifestarem, não é somente isso, não é? E às vezes a pessoa tem muito medo também, nós vamos precisar estimular a pessoa e mostrar que não precisa ter esse medo. Ela tem medo de espírito, ela tem medo de fantasma, de assombração, não é? Ela tem medo. Há pessoas que dizem assim, nossa, mas é uma outra pessoa que vai entrar em mim, eu vou sentir aquela pessoa em mim. Então a gente precisa explicar a fraternidade, para que serve, por tudo que Deus estabeleceu tem um propósito superior, não é? Às vezes a pessoa diz assim, o quê? Agora eu vou ficar sempre recebendo o Espírito, em toda parte não, vamos explicar, não precisará deixar a sua vida normal, tem tempo para a família, para o estudo, para a profissão, para o convívio social e tempo também para o cultivo da sua faculdade, não é? Então nós temos que orientar bastante a pessoa, mostrar que ela precisa realmente se preparar, mas que é algo valioso. Nós temos que estimular a pessoa, porque a pessoa está vivendo, de repente se manifesta a mediunidade, vai mudar toda a minha vida, que é isso? Eu quero a minha vida. Então nós precisamos estimular a pessoa, senão muitos não querem trabalhar com a mediunidade, eles querem ver se esquece isso. E algumas casas espíritas, e antigamente talvez a gente errasse falando assim, tinha-se a preocupação, olha, você realmente é médium, aquelas mediunidades, né, pujantes, você realmente é médium, e se você não trabalhar, olha, de repente você fica louco, você fica doente. O pessoal ainda fala em algumas casas assim, não é? Não, nós não temos que apavorar a pessoa, nós devemos que informar. A consequência de estarem espíritos ao seu redor, necessitados da comunicação, não só necessitados porque são infelizes, sofredores, mas necessitados do intercâmbio, e você está se negando. É uma função que Deus estabeleceu, vai ser útil para você. Precisamos estimular a pessoa com os benefícios que ela vai aurir. O que é que ela recebe espiritualmente? É dando o que se recebe. Então ela abre o coração, abre a sua vida, mas em compensação ela recebe muitos benefícios espirituais. Senão a pessoa não se anima, não é? Não se anima. Nós que estamos na casa espírita, que temos uma tendência religiosa, que temos o desejo, a compreensão da doutrina espírita e queremos fazer alguma coisa pela humanidade, mas a pessoa não tem esse preparo ainda. Então é preciso estimular. Aliás, Jesus falou no Sermão da Montanha, né? Olha como ele estimulou as pessoas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele mostrou os benefícios, não é? Que não eram imediatos, mas são benefícios, e nós somos seres imortais. Então, sabemos que não vamos morrer, e interessa-nos os benefícios, mesmo que não sejam para o já e agora. Uma vez que nós estamos assim conversados em torno do desenvolvimento mediúnico, de como tratar as pessoas, quem colocar em serviço, então agora nós vamos ver como é a reunião de desenvolvimento mediúnico numa casa espírita. Costuma ter 2 partes de duração, de 40 minutos cada uma. Bem, há grupos que já fazem o trabalho mediúnico. Então o pessoal se reúne, faz uma leitura preparatória, um pequeno comentário e já entram no trabalho. Bom, mas aí já é um grupo mediúnico já de serviço. E nós agora estamos falando aqui de candidatos à mediunidade, ao desenvolvimento da mediunidade. Então uma parte teórica.
Às vezes nós pensávamos assim, olha, num dia da semana as pessoas vêm para uma aula. Aí faz a aula à vontade, debate, tudo. Depois, no outro dia, as pessoas vêm para o exercício mediúnico, mas vêm? Não vêm. Então nós temos que fazer tudo numa oportunidade só, não é? Numa reunião só. Então distribuímos 40 minutos para a parte teórica e 40 minutos para a parte de experimentação e educação da mediunidade. Na parte teórica, estudo da doutrina espírita, especialmente a mediunidade, para o caso da pessoa já ter o preparo, como vocês tiveram na iniciação, não é? O preparo do conhecimento das bases da doutrina, dos princípios doutrinários. Aí no segundo ano vocês estudaram especificamente a mediunidade, não é? E ali vocês receberam também orientação para o aperfeiçoamento moral, o evangelho, a confiança no amigo espiritual, o evangelho no lar. Tá? Então, através de preleções, de estudos em grupo ou diálogos esclarecedores, o médium novato vai sendo orientado para entender o que se passa, como agir, a superar as dificuldades. E começa a exercitar na parte prática, experimentar. Vamos ver o que acontece quando você se dispõe a abrir essa sintonia para os amigos espirituais, não é? Essa reunião de desenvolvimento mediúnico precisa de um dirigente com experiência nesse trabalho. Claro, toda reunião espírita tem que ter alguém que dirige, que é experimentado, que entende do assunto, né? Precisa de médiums, esses médiums novatos que querem exercitar. Naturalmente que nós teremos também os elementos de sustentação, pessoas que ajudam a equilibrar o ambiente, porque às vezes nós temos um grupo pequeno que vai ser o grupo de desenvolvimento mediúnico. E vamos dizer que chegam umas 8 pessoas, mas as 8 com possibilidade de manifestações. Nós vamos precisar dos elementos de apoio, elementos de sustentação. Médiuns novos não sabem ainda se conter, trabalhar, e o ambiente. Quem sustenta? Então precisamos, não é? E também precisamos de médiuns já experientes. É muito bom. A reunião não é para eles. A reunião é para os médiuns novatos. Eles que merecem mais atenção. Mas é bom ter, se o grupo for de 8 pessoas, um médium já experiente, não é? Quem sabe 2. Eles vão trabalhar muito? Não. Mas o pouco que eles vão trabalhar serve para os médiuns novatos poderem observar como ele se comporta. Porque às vezes o médium novato diz, eu não consigo controlar, e grita, tem aqueles problemas todos. Agora vê o médium experiente que recebe espíritos difíceis com equilíbrio. Espíritos superiores, da mesma maneira. Então diz, é possível. Quer dizer, não ficamos só com os novatos e eles não têm a observação. Eles vão dizer, isso é impossível. Deixa eu fazer como eu sinto, não é? Então eles veem o trabalho de médiuns experientes, ajuda bastante. Inclusive para alguma manifestação que o médium novato ainda não está em condição de dar passividade com segurança, não é? Bem, nós temos aqui algumas observações, algumas regras que ajudam a formar médiuns equilibrados e não médiuns deficientes. Vamos lá ver quais são. Perfeito entrosamento entre a equipe espiritual e a dos encarnados. Para que se aproximem dos médiuns e apenas nos momentos adequados, só espíritos que estão auxiliando no desenvolvimento, ou alguns espíritos necessitados que a direção espiritual autoriza, porque é apropriado para o grupinho de médiuns novatos, não é? Está dentro da possibilidade deles. Então vejam que é entrosamento entre a equipe espiritual e a dos encarnados. Nós não nos atrevemos a começar o intercâmbio sem este amparo, este apoio, este direcionamento espiritual.
Não, nós não nos atrevemos. Poder pode, mas não sabemos qual o resultado que dará, não é? É temerário nós começarmos um trabalho por nós mesmos. Ah, vamos ver aí os médiuns, eu sei de conversar com os espíritos. Isso é temerário. Nós recorremos ao amparo espiritual. Então, naturalmente, esse centro deverá ter o grupo mediúnico, se propõe a começar um trabalho de desenvolvimento de novos médiuns, já verifica a condição dos médiuns, se estão instruídos, se estão equilibrados, não é? Tudo essa equipe vê. E pediu amparo espiritual para o serviço que vamos começar. E os espíritos demonstram concordância pelo andamento logo de início das primeiras reuniões do grupo. Não precisa o espírito vir e falar. Podem começar o trabalho que nós estaremos presentes. Ou escrever. Nós concordamos com o trabalho e poderemos fazer. Não. Nós temos um propósito bom, um propósito correto, elevado. Nós estamos levando a sério. Nós estamos compenetrados, é uma necessidade a formação de novos médiuns para o trabalho em favor da humanidade. Então nós oramos, rogamos a Deus, pedimos amparo. E logo ao começo nós veremos se estamos amparados ou não, não é? Pelo que acontece, não precisa o Espírito declarar expressamente, certo? Mas a gente nota, começamos o trabalho, tudo corre em ordem, o tempo é respeitado, algum espírito que se manifeste, nós conseguimos controlar sua manifestação. Ora, estamos amparados, certo? Então, perfeito entrosamento. Como é que a gente consegue o perfeito entrosamento? Por isso, sinceridade de propósitos, respeito à presença. Quando nós entramos aqui, por exemplo, nós já sabemos, é o ambiente espiritual, é a aula, mas já é o ambiente espiritual. E quando começa a reunião mediúnica, então, mais do que nunca, a gente está compenetrado. Então, os propósitos, o respeito que a gente demonstra, nossa atitude, a atitude de cada um do grupo está determinando isso, a presença e o amparo desses espíritos. Nós temos que formar um ambiente harmonioso, com vibrações elevadas. Depende de nós, não é? Não são os espíritos do Senhor que vêm para derramar sobre nós uma onda de pensamento maravilhoso. Não é isso. Eles vão agir conforme nós emitirmos pensamentos e sentimentos. Eles não violentam, eles aprovam e estimulam, não é? Então nós temos que formar um ambiente harmonioso, olha aí. Leitura preparatória, conscientização de todos, não é? Sem inimizade. Nós temos que tomar muito cuidado na casa espírita com questiúnculas, simpatias ou antipatias. Naturalmente que às vezes a gente tem mais afinidade com determinadas pessoas, tudo bem, mais amizade com um do que com o outro, não há problema. Mas devemos encarar todas as pessoas do grupo com fraternidade. Todos. E se por acaso surgir algum probleminha, alguma coisa, logo vamos pedir a Deus para nos limpar a mente e o coração. Não vamos cultivar animosidades, desagrado com este ou aquele. Isso é perigoso nas reuniões mediúnicas, não é? Então, ambiente harmonioso, com vibrações elevadas, não dando lugar a exibicionismo. O médium não pode querer se mostrar. Sabe, isso ainda são condições de cada pessoa, não é? Nós não somos perfeitos. Cada um tem um defeitinho. Um é na parte do egoísmo, outra na parte do orgulho, outra na parte da vaidade, outra na parte da ambição. Mas, graças a Deus, estão controladinhos, não é? Não estamos, assim, exagerados nesses probleminhas. E na reunião mediúnica, o médium tem que tomar cuidado. É lindo quando ele pode intermediar espíritos,
É lindo quando espíritos benévolos vêm por seu intermédio. É comovente, é gratificante para todos nós. Mas o médium não pode ficar assim, vaidoso, ou querendo se exibir. Isso vai fazer com que ele atraia espíritos que não são os melhores. Não é? Os bons espíritos não vão ajudar o médium na sua vaidade, na sua exibição. E se os bons espíritos não acompanham o pensamento do médium, são espíritos outros, inferiores, que se aproximam e que espicaçam mesmo. Para eles, quanto pior, melhor. E o pobre do médium às vezes vai, não é? Isso não quer dizer que o médium não deva ser natural, espontâneo no que recebe. Confiança. O que vão pensar? O que será que estão falando? Não, também não. Você é sincero? Você é sincera? Está ali para servir. Então o espírito vem e às vezes é mais entusiasta, passa uma mensagem, tudo bem, tudo bem. Mas não que você queira brilhar, não é? Perante as pessoas, perante o grupo. Cuidado com as superstições, caprichos pessoais. Nós não podemos cultivar superstições numa casa espírita, não é? Eu entrei com o pé direito. Pode entrar com o esquerdo também, contanto que entre. Não é? Então nós não podemos. Eu quando trago aquele retratinho do Emmanuel, quando eu trago, nossa, corre tudo bem na reunião. Não podemos pensar assim. Não é? Nós temos confiança, perfeita confiança, mas é nas leis divinas. São as leis divinas que fazem o nosso intercâmbio, não são? As leis divinas estão em nós, no que somos, no que podemos, na presença desses espíritos, é nisso que nós confiamos. Não precisamos de nenhuma coisa exterior para nos dar confiança. Como é que Jesus ensinava? Quando fores orar, vai para o teu quarto, né? Quer dizer, a gente volta para o interior, no nosso íntimo, nós então pensamos em Deus, elevamos o pensamento, abrimos o coração, estamos em ligação. Não precisa mais nada, né? Outro fator a ser observado é manter determinada ordem para as manifestações, a fim de evitar tumulto ou confusão. Porque são médiuns novatos, e se a gente não colocar uma certa ordem, de repente 3, 4 se comunicam ao mesmo tempo, gritando, com problemas, com aflições. Então a gente vai procurar orientar, não é? Vamos atender, às vezes é só um dirigente, é só ele que tem. Como é que ele vai poder atender se forem 3, 4 se manifestando? Então ele tem que pôr uma ordem, um tumulto, para não haver tumulto. Nós fazemos isso, não é? Nós percebemos que os amigos espirituais primeiro mandam os espíritos em necessidade. E depois faz aquela calmaria, e aí são os espíritos amigos que se comunicam. Nós percebemos, pelo andamento das coisas, percebemos o planejamento deles. E acompanhamos o planejamento, não é? Esclarecer e desvendar de pronto, fraternamente, mistificações dos espíritos ou fraudes dos médiuns para evitar prejuízos ao grupo ou aos próprios médiuns. Eu estive numa reunião lá em Sousa, estávamos batendo um papo, porque não tinha filmagem, coisa nenhuma, né? Então pudemos bater um papo, era uma turminha pequena, e houve queixa. Um deles disse assim, olha, eu estava recebendo um espírito, e depois o espírito se afastou. E se afastou, eu não falei mais nada. E no final, o dirigente que estava lá dialogando, disse para mim que a minha mediunidade não era forte, que eu tinha que me melhorar, estudar mais. O espírito afastou. Não é questão de mediunidade fraca ou forte, não tem nada disso. Não é? Não posso reter um espírito que não quis continuar e se afastou mesmo. Então o médium foi sincero. Veja o que essa pessoa falou. E é na casa, é na nossa casa. Então nós não podemos agir dessa maneira.
é uma falta de fraternidade, põe a culpa no médium, não é? Não pode tratar dessa maneira. Então temos que tomar cuidado, como quando falamos, conforme o caso, vamos conversar particularmente. Dizer para a pessoa, por exemplo, na frente de todo mundo, você é anímico. Não. É uma questão delicada, porque a pessoa às vezes não entende, vai ficar traumatizada. Precisa conversar com carinho, particularmente, para ver se é mesmo ou não, tirar as suas dúvidas, não é? Então, esclarecer e desvendar de pronto, se o espírito está mistificando, e a gente percebe, sim, a gente tem que dizer. Porque a gente não vai brigar com ele. A gente vai só fazê-lo entender que nós estamos sabendo que ele está mentindo, que ele está querendo nos enganar. Porque não adianta ficarmos numa conversa que ele pensa que está nos enganando e nós deixamos. Então teremos que abrir o jogo com ele, não é? Mas fraternamente, olha, meu amigo, não adianta você está perdendo a oportunidade, nós estamos aqui com boa disposição para você, não é? Então, mas vamos dizer a ele, porque ele está perdendo a oportunidade de um diálogo esclarecedor, se nós aceitarmos a mistificação dele, não é? Se o médium fraudar, o que graças a Deus a gente não vê isso, não é? Mas poderá acontecer. Entra na casa uma pessoa que não está muito bem esclarecida, sei lá, tem suas motivações, quer às vezes testar, né? E finge uma comunicação para ver se percebem. Né? E se conforme o caso se perceber, nós às vezes na hora vamos atender como se fosse, mas depois a gente conversa com a pessoa. Chega discretamente, olha aquela sua comunicação, achei estranho, por quê? E a gente faz as colocações. E às vezes a pessoa percebe. Não adianta eu fingir que eles compreendem. E a gente não expôs a pessoa, como expor diante dos outros? Então, muito cuidado com isso. Agora, a finalidade nossa nesse trabalho de desenvolvimento mediúnico, nesse trabalho com os espíritos, qual é o nosso objetivo? É a nossa elevação moral, tanto de encarnados quanto de desencarnados. É o que nós buscamos. É uma das formas pelas quais nós buscamos nosso desenvolvimento, estarmos de acordo com as leis de Deus, sermos úteis aos semelhantes, cumprir as leis de Deus. E naturalmente, nós nesse trabalho, nós vamos ressaltar em todas as manifestações e acontecimentos aquilo que servir para a nossa formação cristã à luz do Espiritismo. Vamos observar às vezes um espírito, como ele se sentia, por quê? Mas nós não estamos criticando o espírito, nós estamos aprendendo com ele que aquela atitude não é a melhor, olha onde levou essa pessoa. Então nós vamos aprendendo, ou quando for algo belo, algo bom, nós também diremos, veja, nosso irmão conseguiu superar essa dificuldade. E é um exemplo para nós, para superarmos as nossas dificuldades. Enfim, são regrinhas simples, mas se obedecidas com humildade e respeito, nós vamos sempre obter resultados satisfatórios na nossa reunião de desenvolvimento mediúnico. A resultados satisfatórios quer dizer, nós teremos médiuns formidáveis, todos bem educados, produzindo maravilhosamente. Não, dentro do que é possível para nós, não é? A gente, por exemplo, como disse Jesus, quem é que pode acrescentar um côvado à sua estatura? Obedece lá a ordem genética, tudo chegou naquela estatura, chegou. Então, moralmente, no nosso sentimento, no nosso trabalho, nós estaremos produzindo o melhor possível dentro das nossas possibilidades e capacidades de grupo, não é? Mas isso já é o suficiente, porque o que nós não queremos é ficarmos vindo aqui para a nossa reunião uma vez por semana, como se fosse uma rotina, um ritual, e não estarmos progredindo e produzindo os frutos, não é? Veja, é um tanto de nossa vida que nós estamos empenhando aqui. Um ano inteiro, uma vez por semana, só uma vez por semana, mas é para valer. Em cada semana,
nós aprendemos, ainda que seja, por exemplo, ser disciplinado, manter o pensamento elevado, de vez em quando desvia, mas a gente puxa o pensamento de volta para o objetivo da reunião. Esse exercício é o ganho nosso. Nós vamos nos desenvolvendo como criaturas, como seres espirituais, não é? Esse às vezes é o nosso salário espiritual. Agradeço a vocês e faço votos de muito progresso no seu trabalho mediúnico.